Inteligência Artificial e Arte. Considerações sobre a expressão subjetiva na arte digital. Meu nome é Flora Lengruber, eu sou aluna de Psicologia da UFRJ e extensionista do Projeto Criarte da UFRJ. O Projeto Criarte é um projeto de extensão interdisciplinar coordenado pela professora Cristina Monteiro Barbosa, com a participação dos alunos da Faculdade de Psicologia e da Escola de Belas Artes, ambas da UFRJ. Além do serviço específico de psicologia, de avaliação psicológica, o projeto Criarte desenvolve também um trabalho com oficinas de criação, direcionadas a crianças e adolescentes da comunidade da Maré, da faixa etária entre 6 e 15 anos. Nossa sede atualmente está localizada em anexo ao campus do Fundão, na Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial da UFRJ, ou AMA-Vila. O trabalho nas oficinas de criação consiste em um dispositivo clínico que funciona em um espaço de interação. Com atividades artísticas, os alunos da Escola de Artes estimulam a criação artística por meio de diferentes técnicas, e os alunos de Psicologia promovem uma abertura para a escuta clínica nesse mesmo espaço, no qual a fala e a livre expressão são valorizadas. As artimídias são formas de expressão que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da indústria cultural para propor uma alternativa estética e usam recursos computacionais, como hardware e software, para criar e difundir as produções. Tem-se como exemplo de arte-mídia a criação dos cenários gráficos de videogames, que usam programas de computador para produzir a ilustração, que são imagens majoritariamente digitais, unindo aspectos da criação artística humana com o mundo digital. Esse movimento de convergência entre tecnologia e arte começou a surgir com a invenção do primeiro computador eletrônico depois da Guerra Fria. Nessa época, usavam algoritmos simples como ferramenta de criação e tinham como principal influência as produções artísticas abstratas e minimalistas. O avanço tecnológico atual possibilitou a criação e o aprimoramento de novas ferramentas digitais. E nesse contexto surgiram programas e algoritmos sofisticados capazes de pensar e solucionar problemas de forma autônoma. Aplicar isso ao mundo das imagens e das produções artísticas é desenvolver um programa que consiga criar imagens e padrões imagéticos sozinho. O algoritmo Deep Dream, construído pela Google em 2015, é um ótimo exemplo desse desenvolvimento tecnológico, visto que é um software de inteligência artificial treinado para reconhecer e distinguir o conteúdo de imagens e, a partir disso, criar imagens próprias. Essas imagens formadas têm padrões e distorções com características surreais. As inteligências artificiais são inspiradas em nossos sistemas biológicos de raciocínio e de entendimento, e são programadas para escolherem sozinhas qual a melhor solução para o problema apresentado. Em relação ao algoritmo Deep Dream, é usada uma rede neural artificial, RNA, que, diferentemente dos programas de inteligência artificial convencional, simula o funcionamento do cérebro humano, sendo capaz de funcionar de forma autônoma. Ou seja, essas redes não são programadas diretamente por operadores humanos, como as redes tradicionais. Para funcionarem de maneira eficiente, as RNAs são ensinadas a pensarem sozinhas e esse treinamento é feito com uma grande quantidade de dados exemplos, que conforme são apresentados, vão criando uma base informacional com regras e associações que serão usadas como referência. O algoritmo Deep Dream usa esse tipo de inteligência para identificar nuances, características e possibilidades de imagens, criando imagens digitais inéditas, com padrões psicodélicos e muitas vezes abstratos. A princípio, esse algoritmo não tinha como objetivo uma produção imagética que fosse lida como um objeto de arte. No entanto, no momento em que foi disponibilizado, diversos artistas se apropriaram da ferramenta para produzir obras de arte digitais inovadoras. Tem-se como exemplo as exposições Deep Dream, a arte da rede neural artificial, e Arte Estética da Inteligência Artificial. Em fevereiro de 2016, teve a primeira exposição de arte a fazer uso das redes neurais artificiais. Essa exposição foi realizada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e reuniu 29 obras de arte de 11 artistas do mundo inteiro, feitas com o algoritmo Deep Dream. Todos esses artistas têm alguma ligação com o campo da tecnologia e as suas experimentações com o algoritmo renderam o acervo do evento,
configurando um evento único, com ingressos limitados e peças leiloadas. Além dessa exposição, em janeiro de 2018, teve a exposição Arte e Estética de Inteligência Artificial no Instituto Okinawa de Ciência e Tecnologia em Okinawa, no Japão. Tal exposição foi marcada pela seguinte pergunta: poderia uma inteligência artificial realmente produzir arte? Para responder à questão, a exposição foi dividida basicamente em 4 categorias. Na primeira categoria, estava em exibição artes convencionais do Renascimento ao Modernismo. Na segunda e na terceira, tinham coleções de artes híbridas entre homem e máquina, tendo como enfoque na terceira categoria artes geradas por inteligência artificial, como a série Deep Rembrandt, que são imagens de pinturas do artista reinterpretadas por algoritmos da Deep Dream. Já na quarta categoria, não possuía obras, apenas algumas pequenas pinturas feitas por chimpanzés. Esse esvaziamento indicou que nenhuma inteligência artificial ainda foi capaz de gerar arte com intenção e estética próprias, e existem dúvidas se algum dia conseguirá realizá-lo. De acordo com a psicologia cognitiva, o raciocínio é definido como o processo de tomada de decisão direcionada basicamente para a resolução de problemas. As máquinas com inteligência artificial, em sua maioria, têm a capacidade de tomar decisões que resolvam problemas. Então, pode-se considerar que elas pensam como os humanos? Uma das principais características que faz o ser humano ser o ser humano é a existência de sua subjetividade. Nessa lógica, diferente do homem, as máquinas, mesmo que saibam raciocinar e pensar sem a interferência direta do homem, desempenham essas funções de forma mecânica e seguindo normas pré-estabelecidas, e não possuem subjetividade. Sendo assim, as máquinas, por mais inteligentes e autônomas que sejam, não conseguem substituir o pensamento inovador do ser humano, tampouco ser consideradas iguais. Para além disso, é preciso pensar sobre o uso das inteligências artificiais no fazer artístico. Programas computacionais que criam imagens sozinhas, como o software Deep Dream, podem produzir arte? E essa produção artística é trabalho da máquina ou do usuário? Por mais autônomo que o programa seja, quando o homem dá o start, seleciona a imagem X e escolhe qual abordagem vai fazer em relação à interpretação daquela imagem, já configura um processo criativo com interferência da subjetividade humana. Antigamente, o homem pintava, a partir da sua criatividade, uma tela inteira do início ao fim. E por fazer uso exclusivo da criatividade e da produtividade humana, o senso comum tende a reconhecer estas pinturas como arte de verdade quando comparadas às artes digitais. Porém, mesmo nos casos em que as artes digitais são criadas por algoritmos e não diretamente pelo sujeito, como no caso do uso do Deep Dream, todas as escolhas e as interpretações que tornaram daquela imagem uma arte e não uma imagem qualquer, trazem para esta produção a subjetividade, a criatividade e a produtividade humana. Ademais, assim como as diferentes escolas da antiguidade usam diferentes técnicas e materiais, as artes digitais contemporâneas também usam técnicas e materiais diferentes das tradicionais. A produção artística acompanha as mudanças da sociedade, muda com os diferentes contextos sociais e usam as ferramentas disponíveis no seu tempo. Sendo assim, as artes digitais também devem ser consideradas artes de verdade, visto que, além de conter traços da subjetividade do artista, também são um reflexo e uma expressão da criatividade artística da sociedade atual. A partir dessas questões, o projeto Criarte desenvolveu uma atividade com as crianças e adolescentes usando o algoritmo Deep Dream para criar imagens que representem o último sonho sonhado. A ideia é que, a partir desse sonho, a criança possa escolher na internet uma imagem que o represente, coloque esta imagem no Deep Dream para criar uma nova imagem e essa representação do sonho deve ganhar um título. Nesse processo, tem-se de forma clara a interferência da subjetividade da criança em 2 etapas distintas: a de escolher uma imagem para representar o sonho e a de escolher o título da obra. Essas escolhas dão espaço para que a subjetividade e a criatividade da criança interfiram 100% no processamento e na interpretação das imagens, configurando então uma produção artística própria.